olá, educando do Santa Mônica Centro Educacional, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hélio de Filosofia e nós vamos estudar hoje o capítulo 4, a influência de Platão e Aristóteles na filosofia ocidental. Essa é uma videoaula para a terceira série do ensino médio. Vamos lá? Pessoal, nós vamos ver aqui que esse conteúdo, essa matéria inicia com a alegoria da caverna. Você deve estar pensando, pô, mas eu já estudei isso na primeira série. Sim, terceiro ano faz um pouco essa revisão desse conteúdo. E é um conteúdo importante, porque ele geralmente acontece nas provas oficiais, como, por exemplo, o Enem. Então, fica ligado e vamos curtir essa videoaula. Vamos lá? Vamos juntos? Então, galera, o Platão ele cria essa alegoria da caverna, uma história, né? Platão cria uma metáfora, né? Uma alegoria, uma forma fantasiosa de explicar alguma coisa. Você deve estar lembrando aí de carro alegórico, né? Quer dizer, o carro alegórico ele trabalha com fantasias, alegorias. É uma forma fantasiosa de tratar um enredo, de tratar um tema, um problema, de levantar uma questão. E Platão vai fazer essas alegorias. Platão vira e mexe, cria aí algumas histórias para tentar explicar algum fato, né? E essa é talvez a mais famosa, a alegoria da caverna de Platão. Tá certo? Então, para o próximo slide, eu fiz aqui um resuminho dessa alegoria da caverna para lermos juntos e você, com algum tipo de dúvida, pode voltar e ler novamente. Tá certo? Então, vamos juntos. Neste mito denominado mito da caverna ou alegoria da caverna, que seria um nome até melhor, Platão imagina homens presos ao fundo de uma caverna de tal maneira que são capazes apenas de olhar para o fundo dessa mesma caverna. Então, homens presos, vou retornar aqui na imagem, um minutinho, homens presos no fundo de uma caverna, né? E eles presos de tal modo que só conseguem olhar para as imagens que passam no fundo da caverna. Retornamos ao texto, atenção. No segundo tópico, atrás dos homens acorrentados encontra-se um muro ao longo do qual passam diversos outros homens, conversando e carregando figuras e imagens de todos os tipos. Então, observe que atrás do muro existem homens, carregando estátuas de gesso, estátuas, objetos, de todos os tipos, animais, guerreiros, deuses, estátuas de diversos tipos, ok? Continuamos a leitura, terceiro tópico. Um pouco atrás e acima desses homens, crepita uma fogueira que, ao incidir sua luz sobre os objetos que os homens carregam, acaba por projetar a sombra de tais objetos. Então, nessa mesma caverna existe uma fogueira que fica iluminando essa caverna 24 horas para que esses trabalhadores possam aí carregar, transportar esses objetos. Então, essa fogueira clareando, bate a sua luz nesses objetos e a sombra desses objetos vai para o fundo da caverna como se fosse uma grande tela de cinema. E os prisioneiros contemplam, essas imagens lá do fundo da caverna, acorrentados a essa caverna. Se eles quiserem olhar para trás, como vocês olham na imagem, observam na imagem, eles não vão enxergar nada além do muro. Então, o único contato, digamos, que eles têm com a realidade são a sombra dos objetos transportados por esses trabalhadores no fundo da caverna. A sombra projetada no fundo da caverna, transportada por esses trabalhadores, por essas pessoas aí. Tudo bem? Vamos dar continuidade à leitura. Os prisioneiros, que não podem ver senão essas sombras, julgam que as vozes emitidas pelas sombras são das próprias sombras. Então, essas pessoas, quando transportam esses objetos, elas conversam, elas cantam, elas falam uns com os outros. E os presos no fundo da caverna acreditam que as vozes que eles escutam não são de pessoas, e sim das próprias sombras. Assim como acreditam que a sombra dos objetos carregados pelos homens ao longo do muro são seres reais. Então, se existe uma realidade fora da porque esses presos nasceram e cresceram acorrentados, as sombras pertencem a essa realidade. Quer dizer, o mundo lá fora são essas sombras. Então, as sombras são seres reais, visto que eles não conhecem outra realidade a não ser essas sombras. Tudo bem até aí? Então, nós vamos prosseguir. Tem mais uma imagem, que serve para tentar ilustrar e clarear aí e aparecer a nossa recordação na memória. Então, as sombras
os presos no fundo da caverna, acorrentados, né, os trabalhadores transportando os objetos diversos, né, a fogueira que clareia o ambiente para os trabalhadores passarem e, ao mesmo tempo, cria sombras desses objetos no fundo da caverna. Os homens acreditam que as sombras são reais e que as vozes que eles escutam, que às vezes eles até já conhecem, reconhecem, são das próprias sombras. Tudo bem? Vamos dar seguimento. Entretanto, o que aconteceria se um prisioneiro se livrasse das correntes que lhe prendem no fundo da caverna? Né? Então, Platão coloca lá que um indivíduo se liberta, ele sai da caverna, né? Ele solta-se da caverna, né? E a primeira coisa que acontece quando ele sai da caverna é um choque. É um choque daquele que sai, um choque nos olhos, né? Daquele que sai de um lugar muito escuro para um lugar claro. Né? Para Platão, esse choque tem uma simbologia. Né? Por quê? É a saída da ignorância, quer dizer, da ausência do conhecimento, da realidade aparente, da visão distorcida das coisas, da aparência, do engano, do erro, para o conhecimento, para a verdade, a saída da opinião para o conhecimento. E Platão vai falar que essa passagem é traumática, né? Não é uma passagem assim tranquila. Ela é semelhante daquele indivíduo que sai de um ambiente escuro para um ambiente claro. Ele tem um choque, né, ao receber essa nova informação, essa nova realidade. Então, aí, para Platão, esse indivíduo, quando ele sai da caverna, ele contempla a realidade, ele percebe o dia, percebe a noite, percebe os pássaros, percebe homens, né, semelhantes a ele, e tudo faz sentido. Ele conhece a realidade que até então ele desconhecia. Ele percebe que estava no erro. Percebe que eram trabalhadores que transportavam estátuas de gesso, né, que essas estátuas não falavam, né, quem falavam esses trabalhadores, essas estátuas não representavam a realidade, e assim tudo fez sentido. Bom, ele poderia ter seguido a sua vida, mas ele decide retornar e contar aos amigos que eles estavam vivendo no erro. Né? E Platão fala que quando ele retorna à caverna para contar aos amigos, o que acontece, pessoal? Os amigos não acreditam. E se ele insistisse, né, insistindo em narrar aquela realidade, apresentar uma nova realidade, e os amigos não querendo acreditar, eles vão lá e o matam, poderiam matá-lo ou o matam, né, esse indivíduo. Esse mito da caverna de Platão tem várias simbologias, pessoal, tem várias representações. Antes de vocês se atentarem a essa imagem, escutem um pouquinho. Primeiro que, quem seria esse indivíduo que sai da caverna para a realidade? Esse indivíduo seria Sócrates, né? Platão foi discípulo de Sócrates, e Platão vai falar que Sócrates foi esse que, conhecendo a realidade, saiu, né, saiu da ignorância, saiu do conhecimento aparente, da opinião, foi para a verdade, né, poderia ter ficado com essa verdade para ele, quis contar para o povo grego, quis, né, despertar o povo grego para o conhecimento, e o povo grego preferiu matá-lo do que acreditar nele. Né? A caverna para Platão, aí a gente pode já começar a olhar a imagem, ela representa a aparência, o erro, a tudo aquilo que é percebido pelos sentidos. E os sentidos nos enganam. Né? Então, para Platão, sair da caverna significa ir para a luz da verdade. E a verdade só poderia ser conhecida pela razão, visto que aqueles homens lá, eles acreditavam em tudo aquilo que eles viam e ouviam, e permaneciam por isso mesmo no erro. Né? Então, a caverna representa também em Platão aquilo que a gente estudou chamado de mundo sensível, que seria uma espécie de nosso mundo, uma cópia imperfeita do mundo que para Platão é o verdadeiro, que é chamado de mundo inteligível, né, o mundo das ideias, né, onde se encontra a verdade, né, então onde existe lá um ideal, né, não um mundo que existe materialmente, né, a sua mesa é material, o computador é material, esse microfone é objeto material. O mundo das ideias existe enquanto ideias, e as ideias originais de tudo que existe no mundo sensível está lá. Né? Então, para Platão, quando contemplamos, quando tentamos compreender a realidade, observando apenas o mundo sensível, nós estamos nos equiparando a esses homens que estão presos dentro da caverna e que tentam contemplar a realidade a partir das sombras. Então, o mundo sensível de Platão é esse percebido pelos sentidos. Né? Ele é uma cópia imperfeita do mundo das ideias.
E o mundo inteligível? Né? O mundo inteligível ele é eterno e imutável. Né? Quando as coisas aqui no mundo sensível se transformam, envelhecem, acabam, né? O mundo inteligível, por ser o mundo ideal, as coisas são elas e percebem e permanecem sempre elas mesmas. Né? O mundo inteligível é onde resiste a verdade. Né? E é o responsável pelo mundo sentido, na verdade, no sentido de que é o mundo sensível uma cópia imperfeita do mundo inteligível, como eu já disse a vocês. Então, o mundo inteligível representa a verdade e o mundo sensível representa a opinião. Né? Ok, galera? Vale a recordação, vale a leitura lá no capítulo 4 também, para a gente dar prosseguimento aqui. Né? Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão. Mas apesar de ter sido discípulo de Platão, ele discordou de boa parte da filosofia aí do seu mestre. Né? Ele estudou na academia de Platão, chegou a lecionar lá também. Então, para Aristóteles, não existe mundo das ideias. Se para Platão conhecer a realidade seria elaborar pela razão um conhecimento, né, que estaria lá no mundo das ideias, para Aristóteles a realidade estava aqui nesse mundo mesmo. Né? Tudo que existe para conhecer está nesse mundo e se dá a partir da observação, né, como um critério de conhecimento. Né? Então, a verdade para Platão estava lá no mundo das ideias e para Aristóteles a verdade do mundo estava aqui no próprio mundo. Né? Então, para conhecer as coisas por meio de suas causas, já dizia Aristóteles aí. Né? Então, existe Aristóteles resume causas, apresenta causas para grande parte das coisas, para as coisas que existem. Né? Então, nós já estudamos, inclusive, essa imagem, né, que Platão, esse aí o mais velho, aponta para o alto, simbolizando aí que o mundo sensível, e Aristóteles, discordando de Platão, aponta para baixo, né, que representa aí o mundo sensível, o mundo observado pelos sentidos. Para Platão, a verdade estava lá com a razão, para Aristóteles estava na observação. Né? Essa aí é uma pintura, um trechozinho da pintura, né? Um recorte da pintura da escola de Atenas, de Rafael. Né? Bom, então nós vamos conhecer as causas. Né? Aristóteles determinou 4 causas fundamentais e básicas para a existência das coisas presentes no mundo material. É onde se encontra a verdade. A causa material. O que seria a causa material? Elemento que compõe algo. O Edson ainda não entendi. Calma, vamos chegar lá no exemplo. Tá? Causa formal. A essência de algo, que faz com que algo seja tal como é. Causa eficiente. É o que origina algo. Causa final. Para que serve? A finalidade de algo. Então, observamos aqui, galera. Vamos ao exemplo. Causa material. Retornando lá, o que é a causa material? Elemento que compõe algo. Por exemplo, de madeira. Causa formal. A essência de algo. O que faz com que algo seja tal como é. É um objeto com base quadrilateral fixada sobre 4 hastes. Né? Então, nós estamos falando aí da mesa. Causa eficiente. É o que origina algo. O que origina essa mesa aí? A causa eficiente seria o carpinteiro. E a causa final é para que serve, a finalidade de algo, para ser a mesa do professor. Então, para Aristóteles, nós temos aí as 4 causas. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final das coisas que estão aí no mundo. Ok? A outra parte que trabalha o livro são os regimes políticos de Aristóteles. Acompanha comigo a leitura do slide. A vida em sociedade, segundo Aristóteles, acontecia naturalmente. E o homem seria, assim, naturalmente um animal político. Assim, para Aristóteles, o interesse coletivo deveria necessariamente ser mais importante que o interesse particular. Então, para Aristóteles, o homem é um animal político. Por que é um animal político? Porque, para Aristóteles, a necessidade de viver em sociedade, a vida em sociedade, ela não é uma simples escolha. Ela acontece naturalmente. É da natureza humana viver em sociedade. Né? Então, o homem é um animal político. E assim, então, o interesse coletivo, né, já que ele vive em sociedade, deve ser mais importante que o interesse particular, visto que a cidade sem o indivíduo permanece a cidade, e o indivíduo sem a cidade não é nada. Né? Para Aristóteles, aquele que decidiria viver sozinho, né, abandonado, distante, ou ele seria um deus ou seria um louco.
né? Então, para a palavra política, né, ela está aí, eu trouxe para vocês, para a gente refletir, porque ele fala que é um animal político, né, ele não está referindo do político profissional, né, o deputado, o vereador, aquele que é eleito. Mas ele está falando do político, do cidadão que vive na polis, um sujeito que tem uma vida na cidade. Né? A palavra política vem de tá, política, que é igual à vida, e polis, que é igual à cidade. Então, o que seria o animal político? É o animal que vive na tribos, na comunidade, né? Que vive com os outros. Ok? E dentro dos regimes políticos, né? O Platão vai falar do regime político dele, vai falar que o rei filósofo, né? Quer dizer, o governo daquele que é sábio, não necessariamente do filósofo, do professor de filosofia ou do filósofo profissional, né? Mas daquele governo do que é sábio, né? E Aristóteles vai falar que ele não define uma forma de governo. Ele fala que todas as formas poderiam ser aí boas ou poderiam ser degeneradas, poderiam ser virtuosas ou poderiam ser degeneradas. Né? Então ele vai tratar das formas de governo. Né? Vamos lá. Na monarquia corrompida, né? A monarquia corrompida, o monarca privilegia seus interesses particulares e não a felicidade de todos, governando numa tirania. Né? Então, a monarquia poderia ser corrompida, né, se o monarca privilegia seus próprios interesses e não os interesses de todos. Na aristocracia, que é o governo aí de alguns, né, ela poderia ser corrompida se o grupo que governa em benefício de si mesmo, criando aí uma espécie de oligarquia. Na politeia corrompida, o interesse passa a ser apenas dos pobres desfavorecidos, passando a uma democracia ou demagogia. Por que isso? Porque Aristóteles vai falar, olha, a maioria da população são de pobres, né? E se a gente cria um governo de todos, né, os pobres vão fazer valer os seus interesses. Né? Serve até para a gente fazer um questionamento hoje. Né? Então, para Aristóteles, a democracia também poderia ser corrompida se a maioria simplesmente decidisse para ela mesma, né, não levando em conta os interesses de todos da sociedade, passando apenas a fazer o interesse daquele que seria a maioria. Né? Uma característica da democracia, ela é um governo de todo mundo, né, para todos, mas não é um interesse de todos. Né? Por quê? Porque nós temos diversos grupos dentro de uma sociedade e esses grupos, né, dentro de um interesse democrático, devem ser preservados também. Né? E aí o Aristóteles, eu trouxe para vocês uma ideia de justiça distributiva, que consiste basicamente em tratar os desiguais de maneira desigual, igualar os desiguais criando os iguais, e determinar o tratamento desigual dos desiguais. Tratar os desiguais de maneira desigual, de tal forma a criarem os iguais. A justiça consiste em dar a cada um de acordo com sua necessidade. Então vamos dar um exemplo de justiça distributiva de Aristóteles. Tratar os desiguais de maneira desigual, né? De forma a igualar os desiguais. Se eu tenho uma pessoa A, essa pessoa tem 5 quilos de alimento, e eu tenho uma pessoa B, e essa pessoa não tem nenhum alimento, 0. Né? E eu tenho que distribuir 5 quilos de alimento, né? Se eu fosse tratar todos de uma forma igualitária, eu daria 2,5 kg de alimento para cada um, e aquele que tem 5 quilos ficaria com 7,5 kg, e aquele que não tem nada ficaria com 2,5. Para Aristóteles, a justiça distributiva seria, então, tratar os desiguais de maneira desigual. Eu daria, então, 5 kg de alimento para a pessoa B, e a pessoa A permaneceria lá com seus 5 kg de alimento, né, e não receberia nada. Tem uma imagenzinha que ajuda a gente a entender isso melhor. Né? Vou levantar até um pouco essa imagem. Né? E olha, né, tá aí as pessoas no lado esquerdo da imagem, as pessoas estão assistindo um jogo de beisebol e cada um recebe um caixote. Né? Uma pessoa grande consegue ver o jogo perfeitamente, o menor, o médio, consegue aí ver o jogo, né? E o pequenininho permanece sem ver a partida. Fazendo uma ideia de justiça distributiva, né? O grandão não precisa do caixote e ele passaria para aquele que, de certa forma, precisa do caixote para assistir a partida. Tá certo, galera? Espero ter colaborado. Vejo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço, saúde para todos, amigos e os familiares também.